Capítulo 09. Emília se desespera e diz a Lívia que ela não deveria ter ido até ali. Lívia responde que precisava ir, pois ficou desesperada ao saber do incêndio e queria vê-la. Emília insiste que ela não deveria ter vindo, que deveria estar com as freiras no convento, e lembra que o padre Luís prometeu levá-la para Bela Rosa. Lívia explica que estava a caminho do convento, mas, ao receber a notícia, decidiu voltar. Emília pergunta quem contou e, nervosa, começa a tossir muito. Lívia pede calma, dizendo que ela não pode piorar. Emília, abatida, diz que só queria morrer em paz, sabendo que a filha estava protegida, e começa a chorar. Enquanto isso, Gema pede a Raul que descanse e que não repare na bagunça da casa, pois nunca tem tempo de organizar tudo. Raul diz que está ótimo assim e que, apesar de tudo, se sente abençoado. Gema comenta que ele diz isso mesmo tendo apenas a roupa do corpo. Raul responde que, ao olhar o filho dormindo, sente paz, pois ele está com saúde, e que ainda tem forças para cuidar dele, além de contar com pessoas de bom coração que os ajudam. Diz que só pode ser grato. Gema afirma que ele é um homem bom, mas Raul responde que é apenas um homem comum, que tenta fazer o certo e acredita que cada um colhe o que planta, seja nesta vida ou na outra. Gema concorda e diz que, no dia seguinte, separará algumas roupas que eram de seu marido para ele. Raul agradece, dizendo novamente que está sendo abençoado. Gema se despede e vai dormir. De volta ao quarto, Lívia pede a Emília que não fique daquele jeito, dizendo que só queria vê-la. Emília responde que ela não deveria ter vindo, nem saber de nada, e que estava segura longe dali. Lívia insiste que voltará para o convento logo e pede que ela não se altere. Emília diz que pode ser tarde demais. Lívia, confusa, pergunta tarde demais para quê e volta a questionar se há algo acontecendo. Emília desconversa, dizendo que não há nada além do incêndio e da perda de tudo, perguntando como ela esperava que estivesse depois de tudo aquilo. Lívia, então, revela que a ouviu dizer, enquanto dormia, que alguém tentou matá-la e matou o amor de sua vida. Afirma que Gema não quer contar nada para não trair sua confiança, mas insiste que Emília precisa dizer a verdade. Emília se recusa e ordena que ela volte para o convento ao amanhecer, lembrando que é sua mãe e deve ser obedecida. Lívia responde que sempre foi obediente e não está se recusando a voltar, mas que merece uma explicação, insistindo em saber o que está acontecendo. Emília, alterada, manda que ela saia do quarto. Nesse momento, Gema entra e pede que Emília se acalme, pois não pode se exaltar. Emília implora para que ela tire Lívia dali. Gema tenta acalmá-la, dizendo que ela precisa respirar melhor. Emília pergunta, irritada, quem contou a Lívia sobre seu estado. Gema diz que isso pode ser resolvido depois e insiste para que ela se tranquilize. Emília, fora de si, acusa Lívia de querer matá-la, dizendo que ela está acabando com ela. Lívia tenta acalmá-la e a toca, mas Emília pede que não encoste nela e afirma que não quer sua ajuda, ordenando que saia. Gema pede que Lívia espere do lado de fora. Abalada, Lívia se retira e vai para o quarto chorar. Gema, então, tenta fazer Emília se acalmar, pedindo que ela veja o próprio estado. Emília responde que faz tudo isso pelo bem de Lívia. Gema diz que ela está apavorando a filha e que ela já percebeu que há algo errado, questionando por que não conta logo a verdade, já que Lívia não é mais uma criança e talvez até pudesse ajudar. Emília, com dificuldade, diz que conhece a filha e que ela iria querer enfrentar a condessa. Em seguida, revela, entrecortada pela falta de ar, que, se Lívia souber que a condessa tentou matá-la e que também matou o pai dela. Emília não consegue terminar a frase, sendo tomada por uma forte crise de tosse, sem conseguir respirar. Desesperada, Gema diz que não aguenta mais vê-la daquele jeito e decide chamar o médico, afirmando que não adianta protestar. Ela sai apressada do quarto, enquanto Emília continua tossindo, cada vez mais fraca. Afonso vai até a condessa. Ela fala a ele que Zilda disse que ele queria muito falar com ela. Afonso diz que a mãe se precipitou e que não quer incomodar, que já está tarde e que pode esperar até amanhã. A condessa fala que quem decide isso é ela e pergunta se ele acha que ela está sendo forçada a recebê-lo. Afonso responde que não. A condessa diz que está bem-humorada hoje e pede para que ele aproveite isso e vá direto ao ponto. Ele fala que ela sabe que ele terminou o curso da Escola de Comércio em São Paulo e se formou como guarda-livros. A condessa confirma, e ele diz que gostaria de uma oportunidade de ter um emprego onde pudesse usar seus conhecimentos.
Comenta que pensa em cuidar das contas das propriedades e, futuramente, assumir um cargo em um escritório em São Paulo, e que não se importa de trabalhar como criado da casa. A condessa o interrompe e pergunta se ele realmente não se importa. Ele confirma. A condessa diz que ele viveu às custas dela por mais de 20 anos e que nunca descontou um tostão de Zilda. Afonso responde que é muito agradecido por isso e que cresceu dentro da casa dela. A condessa o interrompe novamente, dizendo que ele quer um trabalho e receber por isso, que não quer mais trabalhar de graça em troca de boa casa e boa comida. Afonso diz que não está reclamando de nada, que é muito grato, mas gostaria de ajudar de outra forma, já que estudou. Condessa diz que justamente está precisando de uma pessoa discreta, detalhista, metódica, rigorosa e, sobretudo, com autocontrole. Afonso diz que pode se enquadrar nessas características. A condessa responde que também acha, e diz que Felipe está buscando um criado de quarto que, além dessas qualidades, cuide das roupas e dos pertences pessoais. Afonso diz que não quer contradizê-la. A condessa pede então que ele a contradiga e diz que o salário não é de se jogar fora, a menos que ele queira continuar comendo, bebendo e morando na casa sem dar nada em troca. Afonso diz que não, e a condessa responde que está decidido. Ela pede que ele mande Zilda preparar sua cama. Afonso se retira. Ele vai falar com Zilda, que questiona: criado de quarto é isso que ela tem a oferecer a ele? Diz que não é possível. Afonso fala que ficou sem palavras, que não esperava por isso, e lembra que a condessa sempre o incentivou a estudar. Zilda diz que ele deve ter feito algo errado ou falado algo que a aborreceu. Afonso diz que conversaram normalmente e que, inclusive, ela disse que estava bem-humorada. Zilda fala que, por isso, mandou ele falar com ela, pois estava até cantarolando. Afonso diz que talvez não tenha sido uma boa hora ou que ela realmente acha que ele só serve para isso. Zilda diz que não é possível, que conversaram muitas vezes sobre o progresso dele, sobre o diploma, e que a própria condessa disse que ele poderia trabalhar como guarda-livros. Afonso diz que ela não levou nada disso em consideração, que mudou de ideia e que realmente acredita que ele só serve para ser criado de quarto. Zilda diz que não se sacrificou a vida inteira para ver o filho vestir uniforme de criado, que para isso não precisava de curso nem diploma, e que não se conforma. O sino toca, sinalizando que a condessa a está chamando. Afonso pede que ela vá logo, diz que falou que ela estava esperando e pede que ela se controle. Diz ainda que fará o papel de criado de quarto o melhor que puder, mas que não será para sempre. Manda ela ir e diz que depois conversam. Zilda vai até a condessa, que pergunta por que ela demorou tanto. Zilda se desculpa, dizendo que veio o mais rápido que pôde. A condessa responde que não o suficiente e manda que ela arrume a cama, pois está exausta. Diz que estava tão bem e que ela acabou com o humor dela. Zilda se desculpa novamente. A condessa diz que ela deveria estar grata, pois encontrou uma função para o filho dela, e pergunta se ele não contou. Zilda diz que contou. A condessa pergunta o que ela acha e ironiza, dizendo que sabe o quanto ela se interessa pelos sentimentos dos empregados. Zilda responde que, se ela acha que é o melhor para ele, quem é ela para discordar? A condessa ataca, chamando-a de criada velha, lenta e rabugenta. Zilda fica sem reação e para de arrumar a cama. A condessa pergunta que moleza é aquela e manda que ela continue. O dia amanhece. Lívia acorda e chama pela mãe. Vai até o quarto onde ela estava e não a encontra, começando a se desesperar. Gema entra no quarto, e Lívia pergunta o que aconteceu com sua mãe e onde ela está. Gema não responde, o que a deixa ainda mais desesperada, e ela pergunta se a mãe morreu. Gema pede que ela se acalme e diz que Emília passou muito mal durante a noite e que Raul foi buscar o médico. Lívia pergunta por que não a chamou e por que a deixou dormindo. Gema responde que foi porque Emília não quis, lembrando como ela ficou ao vê-la. Lívia pergunta onde a mãe está, e Gema diz que o médico que veio a levou para um hospital em Bela Rosa. Lívia pergunta como assim levaram para Bela Rosa, dizendo que no estado em que ela estava não podia. Gema responde que o médico foi claro, que, se ela não fosse internada imediatamente, não sobreviveria. Lívia começa a chorar, e Gema abraça pedindo calma. Felícia observa Bianca dormindo. A menina se levanta da cama, vai até Bianca e começa a amarrar o cabelo dela no travesseiro. Após isso, volta para a cama e deita novamente. Máximo pergunta se Salomé está maluca por querer um título de nobreza. Salomé pede para que ele fale baixo, pois a criadagem não precisa saber. Máximo diz que uma empregada não configura uma criadagem e que é bom que ela saiba que a patroa é maluca.
Salomé responde que não está falando nenhum absurdo e que há muitas pessoas que compram títulos e se tornam nobres para o resto da vida. Máximo ri e pergunta em que mundo ela vive, dizendo que ela nem precisa responder. Ele lamenta principalmente pelas duas filhas e diz que Bianca está indo pelo mesmo caminho, e que pretende salvar pelo menos Felícia. Salomé conta que encontrou a comadre Joana em Bela Rosa e que ela disse que a esposa do boticário da Rua Direita comprou um título em Portugal e agora é baronesa. Ela pede para ele imaginar Barão Máximo e Baronesa Salomé, e pergunta o que as filhas seriam. Máximo responde que seriam duas infelizes. Salomé pergunta desde quando ele fala com ela naquele tom. Ele responde que até ele tem limites e debocha dela por ter falado em baronesa. Rita chega perguntando o que deu em Máximo. Salomé a repreende, pedindo para que não se intrometa em assunto de patrões. Rita se desculpa e diz que o suco que fez para Bianca ficou pronto, perguntando se já pode levar. Salomé responde que sim, que ela mesma levará, e que Bianca tem que acordar logo, pois tem muito o que fazer naquela manhã, e Rita também. Após a saída de Salomé, Rita se senta e toma café. Salomé vai até Bianca levar o suco, mas, quando Bianca se levanta da cama, pergunta o que é aquilo e pede socorro. Salomé vê que o cabelo de Bianca está amarrado ao travesseiro. Felícia pergunta que gritaria é aquela. Bianca diz que sabe que foi Felícia e sai correndo atrás dela pelo quarto, ainda com o travesseiro preso ao cabelo. O caos se instala, e as três acabam caindo no chão. Afonso tenta vestir Felipe, mas ele recusa, dizendo que se veste sozinho. Afonso pergunta se há mais alguma ordem, e Felipe responde que não. Afonso comenta que a condessa queria que ele examinasse o guarda-roupa para um eventual reparo em alguma peça e pergunta se Felipe tem alguma recomendação. Felipe diz que nada em específico, que ele mesmo pode ver o que acha, e o dispensa. Mas Felipe o chama de volta, dizendo que ele já mencionou que queria um emprego como guarda-livros, e pergunta se desistiu da ideia. Afonso responde que, no momento, não é possível, mas que não desistiu. Felipe então o dispensa. Bento fala para a condessa que acha que Emília morreu a caminho do hospital. A condessa responde que é uma ótima notícia. Ele diz que a dona da casa onde ela se abrigou chorava como criança e comenta que Raul ajudou a carregá-la. A condessa responde que ela morra e vá para o quinto dos infernos. Bento diz amém e pergunta se ela tem mais alguma ordem. A condessa responde que recebeu uma carta do sanatório de São Paulo e diz que não tem nenhuma notícia. Gema pede para Lívia comer pelo menos um pedaço de pão, dizendo que saco vazio não para em pé. Lívia responde que não consegue comer e que, a uma hora dessas, a mãe dela pode estar morta. Gema diz que tem fé em Deus que Emília vai melhorar e que no hospital há muito mais recursos. Lívia insiste que ela deveria ter sido chamada para ir ao hospital também. Gema pede para que ela não fique com mágoa e explica que precisou ver o estado de Emília, pois, se Lívia aparecesse naquele momento, poderia provocar crises ainda piores de tosse. Lívia diz que não se conforma. Gema responde que a vontade dela era ter ido junto com Emília e ficar ao lado dela, mas não foi por causa de Lívia. Lívia questiona o porquê. Gema explica que Emília a fez prometer que levaria Lívia de volta ao convento ainda naquele dia. Lívia rebate dizendo que não volta para aquele lugar de jeito nenhum, nem amarrada. Irmã Lúcia e Padre Luiz chegam à casa de Gema. O padre diz que ela não faria essa desfeita. Irmã Lúcia afirma que vieram buscá-la. Padre Luiz manda que ela vá com eles imediatamente. Irmã Lúcia diz que estão dispostos a perdoá-la. O padre acrescenta que ela terá que passar por um longo período de clausura, aos cuidados de Irmã Lúcia, e que não tem condições de tomar os votos definitivos no estado em que está. Gema diz que é uma satisfação receber o padre e a irmã em sua casa, pede para que se sentem e pergunta se pode servir algo. O padre agradece, e Irmã Lúcia diz que estão bem em pé. Ela pergunta quem é Gema, que se apresenta e diz ser muito amiga de Emília, contando que ela foi levada ao hospital de Bela Rosa. Padre Luiz então diz que nada mais prende Lívia em Campo Belo. Irmã Lúcia acrescenta que ela já teve bastante tempo para se despedir da mãe. Lívia, confusa, repete despedir. O padre diz que um vizinho contou que Emília saiu de lá em estado desesperador. Irmã Lúcia pede que Deus a receba em sua infinita bondade e Padre Luiz pede que lá de cima, ela possa rezar pela vocação de Lívia. Lívia fica sem reação ao ouvir os dois falarem como se sua mãe já estivesse morta. Irmã Lúcia pede que ela pegue suas coisas, pois um coche virá buscá-la em meia hora. Lívia diz que não vai a lugar nenhum. Gema lembra que prometeu a Emília. Lívia responde que não faltará com respeito ao padre, à irmã nem a Gema, mas que não voltará ao convento enquanto não esclarecer o que realmente aconteceu com Emília. Irmã Lúcia pergunta do que ela está falando.
Gema pede para que Lívia não faça isso. Padre Luiz manda que ela obedeça. Lívia questiona como ele pode ter tanta certeza de que Emília vai morrer, lembrando que eles mesmos ensinaram que Deus é misericordioso. Diz que Deus pode poupá-la, pois sua mãe lutou a vida inteira sozinha, digna e trabalhadora, sempre servindo aos outros, e que não é justo perder tudo dessa forma. Padre Luiz começa a falar sobre a vontade de Deus, mas Lívia o interrompe, afirmando que a mãe não vai morrer. Diz que ficará ao lado dela até que se recupere, que vai reconstruir a casa e a taberna, e que não pode se trancar em uma cela sabendo que a mãe precisa dela. Irmã Lúcia diz que elas vão rezar muito por Emília. Lívia responde que é tudo o que tem feito desde o incêndio, que está implorando a Deus, mas que também precisa agir, pois não pode ficar de braços cruzados. Diz que precisa fazer a mãe ter vontade de lutar e viver. Gema tenta falar, mas é interrompida por Lívia, que agradece tudo o que ela tem feito, porém afirma que não vai passar a vida seguindo a vontade dos outros. Diz ao padre e à irmã que sente muito, mas que fará o que precisa ser feito, e sai da casa. Do lado de fora, encontra Ariel e pergunta se ele pode levá-la ao hospital de Bela Rosa. Ariel pergunta se aconteceu algo. Lívia responde que é urgente. Ariel diz para ela subir, e os dois partem. Salomé coloca Felícia de castigo pelo que fez com Bianca. A menina fica em silêncio, e Bianca pede para que Salomé a faça falar. Salomé responde que sim e diz que o que Felícia fez com a irmã foi muito feio. Bianca comenta que já disse que não dá para acreditar na santidade de Felícia e a chama de sonsa, referindo-se também a Rita. Salomé afirma que Rita não teve culpa e que não é para serem injustas, pois ela está se esforçando. Salomé diz que não entende Felícia, que ela tem um sangue ruim. Bianca pergunta se o cabelo dela nunca mais vai voltar a ser cacheado e diz que vai arrancar os olhos de Felícia. Salomé pede calma, dizendo que o cabelo dela é jeitoso, e a chama para ajudar Rita com as cortinas. Bianca recusa. Felícia pergunta a Salomé se pode brincar com Rita depois. Salomé responde que não, pois ela está de castigo. Bianca e Salomé saem do quarto. Salomé elogia o trabalho de Rita, que diz que aprendeu a costurar com as irmãs no convento e que sabe bordar e fazer bainha aberta. Bianca sugere que façam as cortinas com bainha aberta, pois é muito chique. Salomé diz que leu em uma revista francesa que o requinte está nos detalhes. Bianca fala que não entendeu, e Salomé responde para ela não gastar os lindos miolos com bobagens, pedindo que Rita faça as costuras na máquina e a bainha à mão. Bianca comenta que não consegue pegar em uma agulha sem ficar tonta. Salomé diz que, quando ela se casar, terá um séquito de serviçais e não precisará se preocupar com isso. Rita pergunta com quem Bianca vai se casar. Salomé e Bianca corrigem, mandando que diga senhorita Bianca. Salomé diz que isso não é da conta dela e manda que volte ao trabalho. Rita pergunta o que fazer com aquele monte de cortinas velhas. Salomé sugere jogar fora ou transformar em pano de chão. A condessa diz a Filipe que ele tem sua bênção e pode fazer o que quiser com as terras do lado sul, pois são dele. Filipe responde que as terras são dela, assim como toda a propriedade, e que, caso leve adiante a ideia, tudo continuará sendo dela, inclusive a futura produção. A condessa diz que ele é o único herdeiro e ele sabe disso. Filipe afirma que sabe, mas lembra que ela veio a Campobello para estudar a venda das propriedades. Diz que, caso ela decida vender, deseja comprar alguns hectares, e caso decida não vender, terá o prazer de produzir um bom vinho em suas videiras e nas terras dela, quem sabe batizando-o de Dona Vitória. A condessa diz que acha isso uma loucura, pois as terras e o clima não se comparam aos da Europa, mas, se isso diverte, ele tem carta branca para fazer o que quiser. Melissa comenta que isso é um capricho dele e que tem certeza de que ele logo se cansará. Filipe questiona, dizendo que ela havia prometido apoiá-lo integralmente. Melissa responde que é exatamente isso que fará, que ficará ao lado dele e vê-lo feliz já é suficiente. Filipe comunica a Máximo e a um empregado que, agora que a condessa está de acordo, mandará trazer algumas mudas francesas, mas que isso levará de 3 a 4 meses. Enquanto isso, poderão testar novas podas nas videiras. Máximo responde que tem um livro francês e que o mostrará com prazer. O empregado comenta que já cuida de tudo sozinho e acha que não conseguirá dar conta com as mudanças. Filipe diz que sabe disso e que contratará mais gente para ajudar. Ariel pergunta a Lívia se ela quer ir para o banco de trás, onde há mais conforto. Ela responde que não, pois na frente tem a impressão de que chegará mais rápido, e teme não chegar a tempo ao hospital. Ariel comenta que Emília falava enquanto dormia, e Lívia pede que ele lembre o que ela disse. Ele responde que não entendeu direito,
mas percebeu que ela estava muito agoniada, não apenas pela falta de ar. Lívia diz que tem certeza de que há algo mais. No caminho, eles passam por Filipe. Ele chama por Lívia, e Ariel pergunta se deve parar. Lívia responde que não tem nada para falar com ele, e pede que sigam em frente mais rápido. Filipe observa. Bianca se fura com a agulha. A porta da casa bate, e Salomé diz que deve ser Máximo, pedindo para que ela mande ele entrar pelos fundos. Bianca reclama que tudo sobra para ela. Mesmo assim, vai abrir a porta. Máximo chega acompanhado de Filipe. Ele cumprimenta Bianca, que fica sem jeito e nem responde. Salomé se aproxima, pede para que Filipe entre e diz para não reparar a confusão. Em seguida, questiona Máximo por não ter avisado que vinha acompanhado. Filipe cumprimenta Salomé beijando sua mão e pede desculpas por incomodar. Ela responde que é uma honra recebê-lo em sua humilde residência. Filipe agradece. Máximo pede licença e diz que vai pegar o livro com Filipe, indo ao escritório. Antes de sair, Máximo pergunta se Bianca vai ficar parada e manda que ela ofereça um refresco a Filipe. Filipe diz que ficaria muito grato. Salomé intervém, dizendo que a criada fará isso. Ela chama Rita e manda que leve o refresco. Filipe pergunta a Bianca se ela está se sentindo bem. Ela responde que não, se atrapalha, corrige dizendo que sim, pergunta como ele está e sai correndo. Máximo se retira. Salomé pede para Filipe ficar à vontade e diz que vai ajudar Máximo a procurar o livro. Ao chegar até o marido, pergunta se ele caiu do cavalo e bateu a cabeça. Máximo pergunta do que ela está falando. Salomé responde que ele levou Filipe, um nobre, para dentro da casa no meio daquela bagunça, perguntando se ele quer matá-la de vergonha e o chama de demente. Máximo diz que não a entende, pois ela lamentou quando Filipe esteve lá e ela e Bianca não estavam, e agora está tendo um ataque porque ele está na sala. Salomé fala de Bianca com papelotes na cabeça e diz que ela nunca vai se recuperar disso. Acusa Máximo de estar se vingando dela e diz até que desconfia que ele nem seja o pai de Bianca. Máximo rebate, dizendo que isso não é verdade. Salomé manda que ele não diga mais nada e que depois conversam no quarto. Bianca chora no quarto. Felícia pergunta por que ela está daquele jeito. Bianca manda que ela saia dali. Salomé entra para consolar, dizendo que o mundo não acabou. Bianca diz que a vida dela acabou. Felícia debocha dela chorando. Salomé tenta acalmar Bianca, dizendo que os homens são assim e que Filipe nem deve ter reparado nos papelotes. Felícia rebate, dizendo que só se ele fosse cego para não ver. Bianca pede para Salomé tirar Felícia do quarto. Salomé manda a menina sair. Felícia diz que não pode, pois está de castigo. Salomé insiste, e ela acaba saindo. Bianca diz que é muito sensível, que nunca mais vai se recuperar, que nunca mais conseguirá olhar para Filipe e que nunca mais sairá do quarto. Ela desaba em choro. Pedro chega com rosas, e Anita pergunta se são para a condessa. Ele confirma, mas diz que ela cismou que ele não sabe cuidar delas como Raul. Anita comenta que, agora que a taberna não existe mais, isso é bem possível. Pedro diz que vai fugir de novo para ir atrás de Lívia. Anita alerta que Zilda não pode saber que ele anda escapando. Carola comenta que não o vê há dias. Pedro responde que está sempre por lá, infelizmente. Carola comenta com Anita que o irmão dela não a enxerga. Anita diz que ele é um bobo, que gosta de quem não gosta dele, e aconselha Carola a não desistir, pois dizem que o amor chega de repente. Carola pergunta se Anita vai aceitar o pedido de Afonso. Anita responde que também é uma boba, que gosta de Afonso, mas quer algo mais, quer se apaixonar como nos livros. Enquanto Anita fala, Severa observa tudo de longe. A condessa vai até Alex e diz que Severa contou que ele está se recusando a tomar o mingau novamente. O menino diz que está com gosto ruim. A condessa responde que ficará pior e que já deu ordens para que não seja feito outro enquanto ele não terminar aquele. Alex pede, por favor, mas ela pergunta se ele acha que ela é uma velha mentirosa. Ele responde que não. Ela pergunta se ele acredita que só terá outro mingau quando terminar aquele. Ele diz que sim. Ela pergunta se ele acredita que o gosto estará pior amanhã. Ele responde que acredita. Severa chega, e a condessa diz que ele entendeu, e que só receberá o suco depois de terminar o mingau. Severa pergunta a Alex se ele sabe o que acontece com crianças desobedientes.
Diz que vem uma alma penada e leva embora para sempre. Alex diz que não acredita nisso. Severa responde que ele é bobo e diz que o pessoal comenta que há uma assombração na mata. Um barulho na porta surge, e Severa diz que é a alma, assustando o menino, que acaba tomando o mingau. Lívia chega ao hospital em Bela Rosa e encontra Raul. Ela pergunta onde está sua mãe. Raul responde que ela será operada. Lívia diz que quer vê-la e corre até Emília. Abraçando-a, Lívia pede desculpas por ter ido. Emília diz que vai morrer, que não pode mais esconder nada e pede forças a Deus para contar tudo o que Lívia precisa saber.